quer me Certo. parecer que o senhor mesmo concorda que ninguém vai votar contra Ninguém vai essas votar contra. emergências sociais que estão envolvidas nessa discussão. Há um receio, a gente nota, conversando com o pessoal do PT, eles têm um medo do fantasma do Eduardo Cunha, que, aliás, era do seu partido, né? O PT lançou lá em 2015 um candidato para bater chapa ali, para enfrentar o Eduardo Cunha, era o Arlindo Chinalha, na época, numa disputa pela presidência da Câmara, perdeu a disputa e ganhou um inimigo. O Eduardo Cunha depois criou as condições que resultaram no impeachment da Dilma Rousseff. Quer me parecer que hoje há um certo receio de fazer o mesmo comportamento, de adotar o mesmo comportamento em relação ao Arthur Lira, que diz já ter votos, inclusive, para se reeleger à presidência da Câmara. Então, a discussão maior envolve a formação de uma base congressual para os próximos 4 anos, né? Eu queria lhe perguntar objetivamente o que acontecerá em relação ao seu relacionamento com Lula, com o governo, se o PT e o presidente eleito se aproximarem de Arthur Lira, propiciando as condições para que ele se reeleja presidente da Câmara. Isto vai abalar o seu relacionamento com Lula? Não, Josias, absolutamente. Eu vou ajudar, aliás, continuar ajudando. Eu apenas cumpri o meu papel para mostrar que era possível, sim, fazer um desenho de uma frente parlamentar ampla, amplíssima, que partisse no Senado, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça efetivamente, que partisse no Senado de 51 senadores, não é? E tentasse, depois desses 51, atrair dissidências de outros partidos, como Podemos, PP, republicanos e Partido Liberal, podendo chegar a 64, 65 senadores. Nós poderíamos eleger, não haveria problema nenhum, o Rodrigo Pacheco, que já está ocupando a presidência do Senado Federal, e teríamos que ter, necessariamente, obrigatoriamente, a contrapartida desses partidos todos na Câmara dos Deputados. E aí, Josias, nós largaríamos na Câmara dos Deputados com 312 deputados, né? E você deixaria, nesse primeiro momento, para um segundo plano, ou um terceiro plano, ou quem sabe, esses partidos que não apenas apoiaram o governo, porque é normal você apoiar um governo, caracterizadamente, você não tem uma ampla maioria de parlamentares com estilo, com um perfil oposicionista. Muitos apoiam o governo por apoiar o governo, mas tem alguns, Josias, caracterizadamente, que flertaram com o fascismo e não poderia se passar o pano desde o primeiro momento do governo nessa gente, né? Sobretudo tendo esse modelo alternativo para garantir a governabilidade, para eleger com tranquilidade o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal, aprovar as reformas necessárias, né? Dando conteúdo político, programático, institucional a essa frente que seria formada. Para isso, nós estamos defendendo, ontem nós conversamos longamente no MDB, com setores do MDB. Hoje nós vamos ter uma conversa de setores do MDB com setores do União Brasil, né? Há uma possibilidade muito grande de que esses dois partidos venham a formar um bloco, e se esse bloco acontecer, será, sem dúvida nenhuma, o maior bloco no Senado Federal, 20 senadores, né? Você pode incluir aí também o PSDB e o Cidadania, que estão conversando com o MDB a respeito da possibilidade de fazer uma federação, né? Nós ficaríamos como a maior bancada do Senado Federal para aquelas questões que coloquei, e não para a imposição de interesses individuais, pessoais, né? Na Câmara dos Deputados, igualmente. O MDB, que teria um papel muito importante, queria apenas colaborar. O MDB não quer, em contrapartida, cargo no parlamento, nem tampouco cargos no executivo. A gente quer colaborar com a estabilização, com a construção de uma frente que é possível, Josias. Agora, fazendo-se essa frente, implementação. Implementando-se essa frente na Câmara, o candidato ao comando da Casa, da Câmara, seria outro, não o Arthur Lira. Quem seria? Seria outro, que poderia ser do União Brasil, ou mesmo do MDB, ou de qualquer um
desses outros partidos. Mas isso, como eu te falei anteriormente, exigiria uma contrapartida. Eu vou citar um exemplo aqui, o PSD. Né? O PSD, nessa modelagem, teria o presidente do Senado Federal, né? A continuidade do Rodrigo Pacheco, que tem com todos nós o melhor relacionamento, cumpriu um papel muito importante na defesa da democracia, da institucionalidade, da separação dos poderes, né? Mas era importante o PSD nessa frente na Câmara dos Deputados, para consubstanciar a eleição, né, de um deputado desse bloco. Seria uma frente ampla, grande, né? E nós deixaríamos PL, PP, republicanos para um segundo momento, mas não procuraria os serviços do Centrão na semana seguinte à eleição. Esse Arthur Lira, do ponto de vista da democracia, é uma coisa aterradora. O que nós sofremos em Alagoas, Josias, e eu não estou querendo trazer para aqui os problemas de Alagoas, porque os problemas de Alagoas eles geralmente são resolvidos lá, mas ele chegou ao cúmulo de usar setores da Polícia Federal para reabrir uma investigação na Assembleia Legislativa, afastar o governador, não é? Fazer sistemáticas operações da Polícia Federal, desse setor que ele manobrava, de modo a tirar dividendos no processo político eleitoral, com o orçamento secreto. Olha, Josias, lá em Alagoas, nós elegemos o nosso grupo 4 deputados federais, são 9. O grupo do presidente da Câmara, Arthur Lira, elegeu 5 deputados federais. Para você ter uma ideia do que significou esse processo, dos 5 deputados federais que a coligação do Arthur Lira elegeu, 3 deles foram levados do MDB no último dia da janela partidária, com os argumentos do orçamento secreto. Então, isso não pode continuar. Né? Isso é a maior excrescência de todos os tempos no Parlamento Nacional. Tem que cobrar responsabilidade pelo que aconteceu. O senhor faz essas críticas duras em relação ao Arthur Lira, no entanto diz que apesar de Lula se aproximar nesse momento, a gente não sabe ainda o conteúdo, né, e o que vai ter nesses bastidores dessa conversa de Lula com Arthur Lira. O senhor diz que independentemente do que for falado ali, o senhor segue apoiando Lula. Mas o senhor falou com Lula recentemente a respeito disso? Sabe o que ele vai levar para essa conversa com Lira? O senhor falou que sugeriu algumas outras opções, né? Para quem? Como é que foi essa conversa? Não, Fabiola, eu não tive ainda com o presidente Lula, né? Eu vou conversar com ele na primeira oportunidade que houver. Nós temos conversado entre a gente ontem no MDB. Eu tive na semana passada reuniões com o Randolph, falei por telefone com a Gleice, com o Aloysio Mercadante. Quer dizer, nós estamos à disposição, num primeiro momento, para ajudar na construção, na consolidação dessa frente partidária, que garantiria uma ampla bancada para aprovar as reformas, garantir a governabilidade e eleger, sem contar com os serviços do Centrão, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É óbvio que o presidente Lula pode não aceitar esse caminho que está sendo sugerido, mas ele jamais vai ter condições no futuro de dizer que esse caminho alternativo não lhe foi sugerido, apontado, advertido, e eu acho que, ao fazer isso, nós estaremos encerrando o nosso papel. Mas é muito importante esse bloco MDB, União Brasil. Eu estou dedicado a fazer o possível para que ele venha a acontecer. O MDB também tem como prioridade a federação com o PSDB e com a União Brasil, e eu acho que se isso tudo for feito, consubstanciará um papel de destaque no MDB, não para ocupar cargo, mas para colaborar na construção desse momento político significativo, no primeiro momento, do ponto de vista do Congresso Nacional.